Quem é a derivada da f em x? Quem é? Isso aqui é aquela função g, a função g a que eu me refiro é a função g de x igual a quem, hein? Logaritmo natural do módulo de x. Quem é isso? Quem é isso aqui? É a função g composta com o polinômio x2 menos 3. Regra da cadeia. Quem é a derivada disso? É a derivada da g aplicada em x2 menos 3, que é 1 sobre o quê? 2 menos 3 vezes o quê? 2x. Acabou-se. Mais, quem é a derivada disso? Mesma coisa. 1 sobre x2 menos 5 vezes 2x. Menos, quem é a derivada disso? 1 sobre x2 menos 5x mais 6 vezes quem? 2x menos 5. Parece. Acabou. Pronto, está aí a derivada. Diga se não simplificou. Porque se você for partir daqui do azul, você vai escrever o quê? 1 sobre isso aqui, vezes a derivada disso, que é um quociente. Aí você tem que aplicar a regra do quociente e ainda tem que aplicar a regra do produto. Que bom, então, que bom que você tem esta propriedade junto com a logaritmo natural do produto e a soma dos logaritmos naturais. Entendido? Professor, para a gente definir o domínio da GRI, a gente não pode transformar ela... Não. Tem que, o domínio da G tem que ser olhado para cá. Você vai calcular o logaritmo natural disso, depois subtrai o logaritmo natural disso. Então, o x tem que estar no domínio dessa expressão e o x tem que estar no domínio dessa. Não tem outra saída. É a definição de diferença de duas funções. O domínio da diferença é a intersecção dos domínios. Tá? Não tem jeito. Tá bom? Tá bom? Tá certo? Agora tem uma outra propriedade também que facilita muito as contas. Proposição. Proposição. Tá? É que dados x positivo e q racional, quem é o logaritmo natural de x elevado a q? É q vezes o logaritmo natural de x. Por isso que eu disse, o logaritmo natural transforma a potência num produto. E a prova disso? Prova. Dados, vamos ver. Dados x positivo. Ó, lá. Dados x positivo e q racional, quem é o logaritmo natural de x? De x elevado a q. De x elevado a q. Quem é? É a integral de 1. Ó, logaritmo natural de um número, a integral de 1 a esse número de 1 sobre u. Então, a integral isso aqui, de 1 a q? A x elevado a q, de 1 sobre u em u. Tá certo? Primeiro é o seguinte. Tá? Cuidado. Porque eu quero mostrar para todo o que é racional. Então é o seguinte. Dado x positivo, quem é o logaritmo natural de x elevado a zero? Quem é? É o logaritmo natural de quem? De 1. De 1. É o logaritmo natural de 1. X elevado a zero é 1. Logaritmo natural de 1, quem é? É 0. E quem é 0? É 0 vezes o logaritmo natural de x. Com isso, a propriedade que eu quero demonstrar, ela vale quando q é 0. Quando q é 0, vale. Agora vamos ao complemento. Dado x positivo e q racional diferente de 0, que eu não sei se a propriedade vale,
Quem é o logaritmo natural de x elevado a quê? Quem é? Quem é? Natural de x elevado a quê? Quem é? É a integral de 1 a quê? A x elevado a quê? De 1 sobre u, integral em u. Tá? Agora eu vou fazer uma mudança. Eu vou fazer a seguinte mudança. Com V igual a U elevado a 1 sobre Q. Repare que eu só posso fazer isso porque o Q é diferente de zero. Então eu posso calcular 1 sobre Q, que é outro número racional. Tá bom? Professor, Diga. a primeira linha da prova é x igual a 0. Não, dado x positivo, quem é o logaritmo natural de x elevado a zero? Ou seja, a propriedade vale quando o número racional for o zero. Zero aqui, zero aqui. Tá? Logaritmo natural de 1 a 0. Agora, com V igual a 1 sobre Q, eu te pergunto, quem é o dv? Quem é o dv? Vamos fazer o seguinte, vamos facilitar minha vida. Quem é o U, hein? Se o V é U elevado a 1 sobre Q, se eu elevo tudo a Q, quem é o U? É V. Quem é o U? É V elevado a Q. O U é V elevado, certo? Estou elevando tudo a Q. Se o U é V elevado a Q, eu te pergunto, quem é o DU? Quem é o DU? É Q vezes V elevado a Q menos 1 dV. Correto? Tá certo? É V, o DU é Q vezes V elevado a Q menos 1 dV. E aplica a mudança de variável. Aplica a mudança de variável nesse termos. Quem é a integral de 1 a x elevado a Q de 1 sobre u em u? Vamos fazer a mudança. Quem é u, hein? Quem é u? Quem é u? Quem é u? Eu vou fazer a mudança. Quem é u? V elevado a Q. Quem é du? Q vezes V elevado a Q menos 1. dV. Mudei. Quando o U é 1, quando o U é 1, quem é o V? Quando o U é 1, quem é o V? 1, que dá 1. Quando o U é x elevado a Q, quando o U é x elevado a Q, quem é o V? Desculpa, você está certo. Tá certo. Quando o U é x elevado a Q, quem é o V? Você está certo, o outro está errado. Quando o U é x elevado a Q, quem é o V? X. Agora faça essa conta aqui. Isso dá a integral de 1 a x. Isso é 100 baboseira. Isso é igual a quê? Nessa integral, o Q é uma constante, então o Q sai fora da integral. Aí fica a integral de quê? De 1 a x. Aqui tem um 1, né? Faltou 1, né? Aqui, 1. E nessa conta fica o quê, hein? V elevado a Q no denominador e V elevado a Q menos 1 no numerador. 1 sobre V. dV. Mas quem é isso? Acabou, né, moçada? Então vale para todo Q, tá certo? Para todo x positivo e para todo Q racional. Quem é o logaritmo natural de x elevado a Q? Q vezes o logaritmo natural de x. Olha como essa conta facilita derivada. Tá? Facilita a derivada, ó. Quem é? Derivada dessa função, ó. F de x igual a raiz quinta
de x2 menos 1 sobre x3 menos 4. Olha aqui, ó. Isso aí. Então, primeira coisa que você observa, quem é? Quem é f de x, ó? Quem é f de x? Vou destacar em preto, usando a propriedade. F de x é quem? É logaritmo natural de quem, ó? Da expressão x2 menos 1 sobre o quê? x3 menos 4 elevado a quem? A 1/5. Tá certo? A 1/5. Tá bom? Ah, sim. Vamos resolver um problema, porque isso aqui eu só posso fazer se a base for positiva. Tá certo? Mas f de x é igual ao logaritmo natural do módulo disso aqui, do módulo da raiz quinta. Só porque o módulo da raiz quinta é a raiz quinta do módulo. Isso aqui é a raiz quinta de quê? Do módulo de x2 menos 1 sobre x3 menos 4. Isso aqui, sem problema agora, é o logaritmo natural de quê? Porque isso aqui está definido onde a raiz quinta é positiva. E se a raiz quinta é positiva, o logaritmo natural disso aqui é o logaritmo natural do módulo da raiz quinta. Só que o módulo da raiz quinta é a raiz quinta do módulo. Então isso aqui fica módulo de x2 menos 1 sobre o quê? x3 menos 4 elevado a quê? A 1/5. Que é igual a quê? A 1/5 de quem? Do logaritmo natural do módulo de x2 menos 1 sobre x3 menos 4, eu posso escrever assim. Que eu posso escrever como sendo o quê? 1/5 do logaritmo natural do módulo de x2 menos 1 menos 1/5 do logaritmo natural do módulo de x3 menos 4. E agora a conta ficou simples. E agora vamos à derivada. Quem é a derivada da f em x? Quem é? Vai ficar 1/5 da derivada disso. Então fica o quê? 1 sobre menos 1 vezes 2x. E aqui, menos 1/5 de quê? Derivada disso. 1 sobre x3 menos 4 vezes 3x2. Pronto. Entendido a conta? O módulo aparece para a derivação ser exequível, ser possível. Tá? Eu introduzo aquela função g, baseado nessa função. Outra coisa, não esqueça, vou colocar aqui. Quem é a integral de 1 sobre x em x? Quem é? Logaritmo natural de quem? Do módulo de x, mais uma constante. De novo, por conta da função g. Aquela função, né? A função g é a função definida assim. Quem é? G de x, quem é? Logaritmo natural do módulo de x. Qualquer que seja o x, diferente de 0. Quem é a derivada da g? Quem é? Derivada da g também é 1 sobre x. Qualquer que seja x, diferente de 0. Portanto, vale isso aqui. Tá? Porque essa integral é no domínio da função 1 sobre x. E o domínio dessa função contém os números negativos. Então você tem isso aí. Então vamos aplicar essa integral. E aí eu te pergunto. Agora, eu pergunto a você. O outro quadro é melhor de apagar da outra sala. Segunda-feira nós voltaremos para outra sala. Novos condicionadores de ar, mais potentes do que esse. Venham de casaco.
Tá bom? Eu vou ver o Romildo de casaco, me acredita? Não. Eu não. Gente, quem é a integral, ó? Quem é a integral de x sobre x2 mais 1? Integral em x. Qual é a mudança de variável? Qual é? Qual é a mudança de variável? Qual é? U igual a x2 mais 1. Com isso, quem é du? 2x dx. du é 2x dx. Ok? du é 2x dx. Então eu tenho que adaptar a minha integral para poder. Como é que eu faço? Divido por 2 fora. Escrevo 1 sobre o quê? x2 mais 1 vezes o quê? X dx. Tá? E isso aqui é o U. Isso é du. Então a minha integral virou o quê? Um meio, não esqueça o meio, tem uma integral que eu resolvi para vocês, que eu esqueci uma constante multiplicada, depois vi no vídeo, mas já era. 1 sobre e eu não é dito, então foi do jeito que estava. Tá? Isso aqui é um meio da integral de 1 sobre u em 1. Então isso é o quê? O meio do logaritmo natural de quem? Do módulo de u mais uma constante. Ou seja, isso é o meio do logaritmo natural de quem? Do módulo de x2 mais 1 mais uma constante. E esse módulo é dispensável, porque não é necessário. Porque x2 mais 1 é positivo para todo x real. Então isso é o meio do logaritmo natural de quem? De x2 mais 1 mais uma constante. Certo? Tá bom? Bom? Ai, meu Deus. Peraí. E aí, cara, tudo bem?